Torko apatishto srutoyo vivinna naso munirjassa matam na vinyam dharmasya tattva nihitam guhayam mahajana jeno gato sapanthya. Torko apatishto srutoyo vivinna naso munirjassa matam na vinyam dharmasya tattva nihitam guhayam mahajana jeno gato sapanthya. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: se nós passarmos a vida inteira lutando contra a Maya, quando nós vamos começar a vida espiritual? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: se nós usarmos toda a nossa vida para lutar com Maya, para lutar contra os anartas, quando nós vamos começar a adoração a Krishna, o verdadeiro bhajana? Essa é a pergunta principal. Outro dia eu estava discutindo sobre este ponto. Eu comecei com este conselho de Prabhupada. O que é necessário é a mais elevada associação com o Vaishnava puro, para que eu não possa pensar em nenhum tipo de outro tipo de relação de associação. Eu tenho que me satisfazer assim. E eu estou satisfeito assim, diz Srila Shyamdas Babaji Maharaj. Nós somos colocados no oceano da ilusão material. E no Bhagavad Gita, o Senhor Supremo já disse: ninguém consegue desafiar e dizer: eu posso cortar Maya de maneira fácil. Nem o Sr. Shiva, nem o Sr. Brahma. Eles estão sempre expressando humildade a esse respeito. Mas nós não conseguimos entender o verdadeiro sentimento do bhajana, da adoração a Krishna. O que nós queremos dizer com bhajana? Como fazer bhajana? Como manter uma associação sempre pura? Estes são os pontos mais importantes na vida espiritual, na vida do bhajana. Então eu estava contando outro dia sobre um incidente, sobre um fato. Um homem muito rico veio a Chaitanya Gaudiya Mata em Calcutá. E ele encontrou Parampujapada Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, o nosso Param Gurudeva, falando com alguém. E um dia ele se aproximou de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj e disse: quando você faz vida espiritual, toda vez que eu venho, você está falando. E Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj riu, pois ele era o pregador número 1 ao lado de Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj. Somente a sua aparição, vê-lo, mudaria a sua vida. E através do seu acharan, através do seu comportamento, ele poderia mudar a sua vida. Ele não precisava nem dar Harikatha, porque a vida dele era um Harikatha. Gaura Kishora Das Babaji Maharaj não podia ler o Bhagavata, ponto de interrogação. A vida dele era o Bhagavatam. A vida dele era uma forma aplicada do Srimad Bhagavatam. Eles são o Srimad Bhagavatam. Existe Grantha Bhagavata, né, a escritura devocional, e existe também a personalidade que é devocional, como já explica este outro mantra. Muitas pessoas me fazem perguntas: Maharaj, como nos livrar de Maya? Maya é muito perigosa, nós não conseguimos sair dela. E até agora nós começamos com um ponto: se nós estivermos lutando com Maya, como cortar Maya? Como nós vamos começar a nossa vida espiritual? Então, em primeiro lugar, eu peço perdão a todos vocês.
Porque às vezes eu fico muito bravo e digo a verdade com uma maneira muito categórica. Mas saibam que eu não digo nada que não esteja nas escrituras, que não tenha sido pronunciado pelo nosso Guru Varga. Eu peço perdão a todos vocês. E vou explicar alguns pontos relativos a Rasa Tattva, para que você não me entenda mal. Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, tudo aquilo que eles disseram. Não pensem que eu estou pegando um pedaço qualquer. Eu posso mostrar a conexão entre todos esses pensamentos e estas citações. Existe uma conexão muito profunda e perfeita. Esta compreensão que ocorre entre todo o nosso Guru Varga é um ponto muito importante. Eu vou tentar explicar alguns pontos especialmente para vocês. O que Shukadeva Goswami disse, eu vou explicar tudo isso hoje e amanhã. E hoje eu vou falar sobre a associação perfeita. E se o tempo permitir, pela misericórdia do nosso Guru Varga, nós vamos tentar falar sobre Dharma Tattva, sobre o Parikrama. Eu disse a vocês aquele dia que todos os discípulos de Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, que eram discípulos de Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, ou os discípulos de Bhakti Vedanta Narayana Maharaj, ou de Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, ou de Bhakti Vigyana Bharati Maharaj, eles eram meus pais e minhas mães. Vocês estão tentando me salvar na minha vida espiritual através da visão de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Vocês que estão me ouvindo vieram aqui para me salvar. E todos me perguntam como cortar Maya, como me livrar de Sattva, Rajas e Tamaguna, dos três modos da natureza. Todo mundo me faz essa pergunta. Mas existe uma solução muito simples para este problema. Você deve ouvir o Harikatha de uma alma realizada. Repetidamente eu disse isso. Se eu busco o caminho na direção da verdade absoluta, eu preciso me livrar de toda a sabedoria popular e ouvir somente uma alma autorrealizada, porque a realização é algo muito importante. Se eu consigo fazer com que você absorva esses sentimentos, então é porque a minha realização, o meu comportamento é responsável por isso. Sem realização espiritual, você não consegue fazer bhajana, você não consegue fazer vida espiritual. No Bhagavatam, o Supremo Senhor Bhagavan Shri Krishna nos deu um conselho para Uddhava. Se o tempo permitir, pela misericórdia do nosso Guru Varga, eu vou explicar esses pontos para receber a misericórdia de todos vocês, a bênção de todos vocês que estão me escutando. Rajas tamasya satyena. Even I can try to explain Durga Tattva. Eu poderia tentar explicar Durga Tattva, explicar Mahamaya. Durga está de pé sobre um leão, está matando um Asura com um tridente.
E de um lado ela tem o Sr. Ganesha e Kartikeya. Sarasvati e Lakshmi estão às vezes com ela. Mas eu não vou explicar esta posição famosa de Durga Devi agora. Rajas e Tamas devem ser derrotados através de Sattva-guna. Você deve derrotar Rajas e Tamas através de Sattva-guna. Você deve derrotar a paixão e a ignorância através da bondade. Mas você tem que se lembrar que a bondade não é a bondade transcendental. Se eu disser ele é sátvico, isso não significa que ele é sátvico de maneira pura. Pode haver alguma porção, uma percentual de Rajaguna no comportamento ou de Tamaguna no comportamento. É difícil que alguém alcance 100% de Sattva. Mas se eu falar de um Shuddha Vaishnava, de um Vaishnava puro, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, de Bhaktivinoda Thakur, então eles estão estabelecidos em Sattva pura. É porque eles são companheiros eternos do Senhor. E aqueles que alcançam essa posição eterna através do sadhana também estão estabelecidos em Sattva-guna pura. Então, a estratégia é derrotar ignorância e paixão através da bondade. Você tem que derrotar paixão e bondade. E depois você tem que derrotar a própria bondade material. Porque se a bondade material continuar em você, ela vai puxar você para um outro caminho, não para Bhakti. Se você sente atração por Bhakti, isso é bom. Essa é a devoção pura. Nós não estamos falando de uma devoção impura. A devoção pura é o que nós devemos buscar, é o que é bom. Então, você derrota com a bondade a paixão e a ignorância. Mas a bondade material precisa de ser derrotada também. Upasana, o que significa? Colocar remédio numa doença, curar uma doença. Isso é um processo. O seu comportamento, desde as 3 da manhã às 2:30, você tem que seguir todas as regulações do bhajana. Isso não é um brinquedo, não é algo fácil. Você tem que seguir o comportamento do seu Guru Pada Padma 100% se você quer sair da ilusão. Você não tem que duvidar de Vaishnava Tattva e de Guru Tattva. Você não tem que ter dúvidas a respeito desses dois tattvas. Se você tem dúvidas em relação a Vaishnava Tattva e Guru Tattva, se você tem dúvida em relação à análise ou comentário das escrituras, então você não consegue alcançar o sucesso espiritual no bhajana, na vida espiritual. Porque no Gita o Senhor Supremo fala repetidamente: a sua dúvida pode lhe jogar no oceano da matéria. Se você tem dúvidas, você não pode alcançar o sucesso espiritual. Você pode aprender a falar Harikatha, você pode aprender a falar isso ou aquilo. Mas se você tem dúvidas, essa dúvida vai lhe catapultar de novo para o oceano das ilusões. E você vai ter que novamente começar a vida espiritual. Isso é um detalhe muito delicado, uma análise que precisa ser feita, muito importante em relação ao bhajana. Então, Sattva precisa ser derrotada por um processo ainda mais elevado. Ela precisa ser solucionada para que você saia da doença material. Então, são pontos vitais. E nós encontramos nas escrituras que existem sucessivas barreiras e impedimentos no caminho do bhajana, do Hari Bhajana, da vida espiritual, da adoração a Krishna. Krishna vai falar com Uddhava sobre isso. Ele vai dizer: Uddhava, mesmo quando você está tentando fazer um bhajana excelente,
Você está tentando se livrar de Maya, 80%, 90% já foram. Mesmo assim, os semideuses vão tentar parar você. Eles vão querer, essa pessoa, esse praticante vai querer superar os nossos planetas, os nossos níveis. Não, nós não vamos permitir. Nós vamos jogá-lo fora. Por isso que muitos sannyasis caem. Por quê? Porque eles não sabem. Eu já havia escrito um livro, o que significa ser sannyasi, segundo Prabhupada Bhaktisiddhanta. Mas ninguém quer ler este livro, porque se eles lerem este livro, eles não vão poder se comportar de maneira imperfeita. Nesse caso, seria melhor ser um grihasta controlado do que um sannyasi que tem dificuldades em manter seus votos. Eu fico mais contente com um grihasta neste caso. Então, Krishna vai dizer para Uddhava, os semideuses não permitem que ninguém atravesse o nível deles em direção à plataforma transcendental. Entende? Mesmo depois de Brahmaloka, o nível do Sr. Brahma, você precisa superar e alcançar o Viroja. É uma água transcendental infinita. Você tem que se purificar e ir para o Ganges e tomar banho para se purificar. Se você tiver Rajas e Tama no corpo sutil, você tem que tomar banho no Viroja, nesse oceano causal que limpa tudo. E depois de tomar de emergir ali, você pode subir. Aonde você irá, se você passar por ali? Até a morada do Senhor Sadashiva e depois mais alto. Então, todos vocês estão cansados, mas não sabem como sair de Maya. E Krishna diz, é muito rápido, muito fácil. Como cortar Maya? Fácil. Como cortar Maya? Krishna vai dizer que é fácil, mas você quer se ocupar de outras coisas. E você não quer prestar atenção nesse ponto da explicação de Krishna. Então, em sânscrito, essa expressão significa aqueles que são panditas, aqueles que são eruditos. Eles entendem essa expressão. Na verdade, o verdadeiro pandita é aquele que pratica a vida espiritual, não só aquele que memoriza tudo. Mesmo que você memorize toda a gramática do sânscrito, qual é a utilidade dessa gramática se você não desenvolve amor por Krishna? Shankaracharya ria. Dizia, você fica aprendendo a gramática, para quê? Isso é inútil, ele ria. Etat sarvam guru bhaktya, guru bhakti. Guru Bhaktya. Guru means Saptami. Guru Bhaktya. Guru Te. Então, o que significa esta frase, este verso? Eu já expliquei que nós não devemos ter dúvidas em relação ao Guru Tattva e a Vaishnava Tattva. Caso contrário, você pode começar a fazer política no ambiente devocional. Não faça isso. No Gita, o Senhor Supremo explica que ele fala com Arjuna e diz: aqueles que têm dúvidas em relação aos tattvas mais importantes, Vaishnava Tattva, Guru Tattva, Dhamma Tattva, as verdades sobre os locais de passatempo do Senhor Supremo. Nesse caso, você tem que voltar para a matéria. Você não pode ter dúvidas a respeito de tudo isso. Vá, apresse-te lentamente. Este é o motto. E acredite 100% no Guru e nos Vaishnavas. Então, Bhaktivinoda Thakur disse, aquele que é Vaishnava é Guru. Aquele que é Vaishnava é Guru, aquele que é Guru é Vaishnava. Não existe diferença entre uma coisa e outra do ponto de vista absoluto. Guru Tattva é Akhanda Tattva. E Vaishnava Tattva é igual a Guru Tattva. Então, o que significa isso? Que aquele que é o seu Guru é não diferente de um outro Vaishnava que alcança a perfeição. Ambos são o mesmo para você.
each of our Guru Varga, they can have Então, some sort of todos aqueles do speciality, nosso then no Guru problem. Varga, Maybe eles podem Paramvijaya Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, he has some speciality. Srila Bhakti ter Pramod Puri Goswami has some especialidades, speciality. como Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Sridhar Maharaj, Bhakti Bhagavan Keshav Goswami, they have some Srila speciality. Keshava Goswami Maharaj, todos eles tinham especialidades, uma maneira especial de explicar ou uma particularidade filosófica. Mas essa especialidade não significa que eles poderiam brigar uns com os outros, não. I can show you the link. Eles têm particularidades, especialidades individuais, mas há um link por trás de tudo. Porque quem é Vaishnava é Guru, quem é Guru é Vaishnava. O seu Guru é não diferente de qualquer outro Vaishnava que alcance a perfeição. Se seu Guru alcançou a perfeição, mas Bhakti não significa que você, só porque você tomou Diksha de qualquer pessoa, você já está fazendo Bhakti. Então, o Guru vem de uma manifestação de Balarama. Então, esse conhecimento, esse tato eu recebi do meu próprio Guru. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, disse Srila Shyamdas Babaji Maharaj, que Diksha Guru e Shiksha Guru são não diferentes. Através do Diksha Guru você desenvolve Sambandha Gyan. E o Shiksha Guru faz com que você desenvolva um conhecimento que descarta a ignorância. Às vezes essas duas figuras são a mesma, como no meu caso, eu recebi tudo. Harinama, Diksha, Shiksha, a vesha de Babaji, a roupa de Babaji, tudo isso do mesmo Vaishnava. E eu me considero muito afortunado por isso, mas também me considero não afortunado, porque se eu perco alguma coisa que meu Guru disse, eu não tenho mais essa fortuna. Tudo ele me ensinou, eu aprendi como editar livros, tudo ele me ensinou. Mas mesmo assim, eu penso que Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj é meu Shiksha Guru, Bhakti Bala Bhatita Goswami Maharaj, Vamana Goswami Maharaj, todos eles são meus Shiksha Gurus, eu não posso evitá-los. Não é possível. Agora nós chegamos a um ponto isolado. Como conquistar Maya? Como diz esse bhajana. Então, Vamshidas Babaji Maharaj costumava dizer na língua Dakai. Essa é uma língua do estado da Bengala, da cidade de Dhaka, da região de Dhaka, que é uma língua bastante crua. Os bengalis riem dessa língua. É difícil entender os sentimentos que estão nessa canção. Vamshidas Babaji Maharaj, todos estão cantando e eu sinto dor no meu coração. Porque eu sinto o verdadeiro significado desses bhajanas. Então, nós não devemos errar e adorar os pés de lótus desses Vaishnavas puros. Mas, para receber esta relação pura, para alcançar esta associação pura, para purificar a nós mesmos, nós precisamos de associação pura. Para ir com o meu bhajana, eu preciso de associação pura. Em todos os lados eu preciso de associação pura. Sadhu Sangha é muito importante. Esse verso vai dizer que você pode alcançar Krishna Prema através da associação com o devoto puro. Srila Bhaktivinoda Thakur vai explicar. Vamos supor que exista um sadhu com sentimentos lindos dentro do seu coração. Como eu posso alcançar esses seus sentimentos? Eu posso dar muito dinheiro para ele e ele vai dar esse sentimento para mim? Não, não é assim que funciona. Como é que eu posso receber esse sentimento no meu coração? Bhaktivinoda Thakur vai explicar. Você já viu uma nuvem? Na época da estação das chuvas, pedaços de nuvens se encontram
E eles fazem um barulho quando elas se colidem, porque ali existem íons positivos e negativos que se equilibram e desequilibram. Porque num pedaço de nuvem existem diferentes potências de carga, e quando elas batem uma com a outra, elas fazem brum. E aí nós vemos um relâmpago. Sim? Bhaktivinoda Thakur explica isso. Ele vai dizer, quando duas nuvens se colidem uma com a outra, por conta da mudança dos íons e das diferentes cargas, você vai ouvir um som e você vai ver também um raio. Se você vem em contato com o Vaishnava puro, profundamente, com o seu coração, não só fisicamente, não estou falando de fisicamente, com o coração você tem que se aproximar de um Vaishnava, porque o coração deles é tão limpo que se você for ali na frente, você se veria refletido. O Vaishnava pode ver você dentro do seu coração, como um radar que vê os aviões dos inimigos se aproximando. Eles vão dizer, olha, tem um avião se aproximando. Eles conseguem perceber isso, os radares. Então, em primeiro lugar, você deve se aproximar do Vaishnava com o coração limpo. Mesmo que você tiver um pouco de sujeira no coração, você tem que ter simplicidade, ou seja, integridade, sinceridade, honestidade. O que significa saralata? Significa uma pessoa reta, uma pessoa límpida. Tem gente que diz assim, olha, Maharaj, aquele lá é muito límpido. Não, seu tolo. Pode parecer, mas ele é um tolo. Ele não é límpido. Saral tem outro significado. Sarala significa que o que está dentro de você e o que está fora de você estão numa linha reta. Que os conteúdos que tem fora se manifestam dentro e os conteúdos de dentro se manifestam fora. Maharaj está fazendo uma comparação com o desenho de uma parábola. Em economia você vê grandes parábolas em gráficos. Se uma reta passa aqui, uma curva passa aqui, ela tem que passar por ali necessariamente. Assim, aquilo que está dentro deve ser o que está fora. Isso a gente chama de simplicidade. Se houver algo sujo no seu coração, você quiser se tornar limpo, o Vaishnava pode te abençoar e você pode limpar seu coração. Isso é fácil. Porque satsanga é muito importante. Sobre os ensinamentos do Bhagavatam ou do próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu, sobre os seus ensinamentos, sobre a força dos seus ensinamentos. Se eu discutir o Bhagavatam e disser não vá ler e compreender e fazer os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, então meu conselho é inútil. Neste caso seria inútil. Bhaktivinoda Thakur vai dizer, se você entra em conexão, se você se relaciona com o Vaishnava puro, que tem um sentimento muito perfeito em seu coração, como você vai se associar, se relacionar com ele? Então Bhaktivinoda Thakur vai dizer, se com todo o seu coração você se conectar, então dia a dia você vai ter a chance de fazer seva. Quando a sua mente está totalmente ocupada em Vaishnava Seva, você está tentando agora, mas um dia você vai alcançar esse nível em que a sua mente vai estar ocupada em Vaishnava Seva o tempo todo. Os cientistas, os psiquiatras, eles vão dizer que a mente nunca pode ficar vazia. A mente nunca pode ficar vazia. Como
como um experimento científico. Você não consegue criar um vácuo perfeito. Um pouquinho de ar sempre fica em algum ambiente, mesmo que você tente usar algum instrumento científico para tirar o ar dali. Da mesma maneira, você pode tentar purificar a sua mente. Assim como se alguém acende uma lanterna no escuro, ou quando o sol passa por um buraco, você vê incontáveis partículas de poeira suspensas neste raio de luz. Existe essa suspensão no ar, existe suspensão na água. Você tem que... Aqui não é fácil achar água pura. Se você olhar para a galáxia, existe uma suspensão também. Incontáveis estrelas estão lá. O sol está lá, a lua está lá. Muitas realidades estão lá em suspenso. Mesmo na sua mente existem coisas em suspenso. Você pode tentar meditar no Guru Pada Padma. Você pode descobrir que você vai para Bombay, que você vai para um lugar para outro. Mas não é possível. Mas hoje ou amanhã, se você tiver um esforço sincero, hoje ou amanhã você vai alcançar o sucesso espiritual. Então existe uma suspensão de impurezas na sua mente, assim como existe suspensão na água ou suspensão no ar. Não sei porque eu consiga ver tudo que é material. Aqui no Dhamma não tem nada material, mas vamos tentar entender que alguém veja tudo que esteja aí ao nosso redor, árvores, pássaros, tudo. Mas se eu tentar provar que eu sou um yogi, veja, estou meditando de maneira tão boa num lugar solitário. Prabhupada diz: segundo o Gita, você é um mentiroso se você fala dessa maneira. Se eu tento concentrar minha mente, se eu for a um lugar solitário, Krishna vai dizer que isso não é o remédio, porque existe uma suspensão material dentro da sua mente. Não adianta você se isolar. Você tem que primeiro eliminar a matéria que está dentro de você. Você pode tentar fazer isso externamente, mas a matéria está suspensa ao seu redor. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer que o Sankirtan é a melhor maneira, o canto dos santos nomes é a melhor maneira para se livrar de Maya. Mas Jagadananda Pandita vai afirmar sobre Sadhu Sangha. Sadhu Sangha Krishnanam. Sadhu Sangha Krishnanam. With Sadhu, I must stay. Então, different sloka there in Bhagavatam. I can explain. Existem diferentes versos que eu poderia explicar, estão no Bhagavatam. O Senhor Brahma vai dizer no 10º canto: Sanmukhuritam bhavadiyavartam. Previous point. Sthanit sitaha sutigatam tanuang manovir. Brahma speaking. O Brahma vai dizer isto. When Brahma getting one feedback. Quando o Senhor Brahma recebe um retorno, um feedback, ele ora aos pés de lótus de Krishna Govinda. Tanuvang manovir. Kai man bhakka. Kai, body, mind and speech. O seu corpo, sua mente e sua fala. Sim? Your body, mind and speech. Seu corpo, sua mente e sua fala. Essas três coisas. Então o Senhor Brahma vai falar sobre essas três coisas. Sthane sitaha mean
O que ele quer dizer? Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur comenta este mantra, este verso. O que quer dizer Sthane Stitaha? Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica. Isso significa estar diante do Guru dos Vaishnavas. E nesta posição você tem a chance de ouvir Harikatha o tempo todo. Eu quero me colocar numa posição apropriada, onde eu tenha a chance de ouvir o Harikatha transcendental. Existem muitos versos, muitos slokas. Eu poderia citar este outro verso. Nós temos que depender de Shrauta Panta, do conhecimento mais puro. Não é que você tem que memorizar as coisas e falar, porém. Se eu leio algum livro pela instrução dos Vaishnavas, aí sim eu posso harmonizar este conhecimento. E isso deve me ajudar a me livrar de todos os meus desejos materiais. Então, Bhaktivinoda Thakur vai dizer, se você entra em contato com o Vaishnava Pura e se você continua fazendo serviço de maneira muito cuidadosa e muito sincera. Por quê? Porque às vezes o nosso Guru Varga, alguns deles tomaram permissão de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então alguém queria ver, vamos citar as Babaji Maharaj, se eu não me engano. E Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, não vá, porque vocês não podem entendê-lo, ele é um Paramahamsa, ele é um Avaduta, ele se comporta de maneira diferente, vocês vão cometer ofensas, é melhor você ouvir o que eu estou falando. Se você entender o que eu estou falando, você vai entender Guru Tattva e Vaishnava Tattva. Caso contrário, você não vai conseguir. Então, Bhaktivinoda Thakur dizia, se dia a dia você serve um Vaishnava puro de maneira muito sincera, se você tiver sorte, ele vai lhe dar misericórdia para você. Então, isso está explicado no Chaitanya Charitamrita, no Chaitanya Bhagavatam. Ishvara Puripad, por exemplo, recebeu toda a misericórdia de Madhavendra Puri. Eu ouvi uma vez que alguém estava dizendo que dia a dia nós estamos perdendo o poder espiritual, porque nós não conseguimos manter o poder do que o Guru nos dá. E alguém estava falando, eu devia ter interrompido e ter dito, mas que tolo, quem é ele que está dizendo isso? Mas eu preferi não falar nada. Eu tenho que ter certeza que vou conseguir receber todo o poder do meu Guru Maharaj. Como meu Guru Parampara vai ser protegido se eu não tiver esta energia? Você quer provar que gradualmente há uma degradação do poder espiritual? Então quem vai fazer bhajana? Então, se a vida espiritual vai ser degradada gradualmente. Isso é um pensamento perigoso. Você tem que pensar 100%, mesmo que eu não seja qualificado hoje ou amanhã, eu vou conseguir fazer bhajana de tal maneira, sob a guia do meu Guru e dos Vaishnavas, e eu vou receber o poder puro de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. E ele recebeu todo o poder de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele é um companheiro eterno, ele é um Nitya Parshad de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Isso significa Parampara. Como assim um Parampara que perde poder? Isso não existe, o Guru é o Guru. Isso é um ponto muito importante. Ninguém pode dizer que nós estamos perdendo a energia que vem do Guru. Porque se o Vaishnava está satisfeito com você, ele pode transmitir os seus sentimentos no seu coração. Você pode ir no mercado e comprar livros como Ujjvala Nilamani. Lá em Vrindavan, alguns Paramahamsas Babajis disse, olha, o seu discípulo está lendo Ujjvala Nilamani. Ah, sim, chama ele aqui. E esse Babaji ficou muito bravo. Eu ouvi que você está lendo. Você vai ter que jejuar um dia sim, um dia não. Porque seus órgãos dos sentidos estão muito sujos.
Você não pode controlar seus órgãos dos sentidos. Se você falhar o controle dos seus órgãos dos sentidos, como você vai conseguir ouvir esses tópicos assim tão elevados? E Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada Bhaktisiddhanta, todos eles explicam. Eu posso explicar isso de maneira muito científica para que você realize. Você não está entendendo o coração do seu Guru Padapadma. Não me entendam mal, vocês são todos meus pais e minhas mães. Não sou porque minha mãe hoje tivesse cozinhado algo muito saboroso. Todos esses alimentos. Mas imagina que ela queira me dar a prashada e que quando eu tomar essa prashada eu tenho que tomar muito cuidado, porque essa mãe está dizendo, você tem que tomar. E eu posso dizer, mãe, a senhora está servindo a prashada, mas o fígado meu. É o meu estômago, o meu fígado. Eu tenho que pensar no meu poder de digestão. Você me ama. Você pode me dar o que você quiser, mas se eu não digerir, o que eu faço? Eu vou ter que ir para o médico, né? Você cozinhou, deu tanta energia para preparar tanta prashada. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Então ninguém sabe quando eu tomo prashada? Com muito cuidado, muito secretamente. Essa prashada pode ser muito boa, porém ela pode ser muito saborosa. Mas os Vaishnavas pensam que toda a prashada é saborosa. Não é que esse aqui é gostoso, aquele doce é gostoso, esse aqui não. Não. Na sua opinião é assim. Aquilo que você acha que é muito saboroso, o Guru Vaishnava experimenta só um pouquinho. Eu deixo isso aqui para todos vocês. Ele não pega. Não é porque uma prashada é saborosa, eu vou tomar montanhas. Você não deve entender mal, então. Eu já expliquei para vocês agora. Se você se associa de maneira pura e muito cuidadosa com o Vaishnava puro, torna-se fácil para você cortar Maya. Eu comecei com este ponto. A interpretação lógica não pode se interpor no caminho da verdade absoluta. Esta é uma outra frase de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Essa frase está explicada também no Mahabharata. É de lá que Bhaktisiddhanta comentava esta frase. Perdoem. Perdão, eu que peço, o tradutor. Então, eu devo tentar harmonizar esses pontos. Então, se há uma interpretação lógica, isso não leva ao sucesso espiritual. Muitos versos falam sobre isso, testemunham esse fato. Você poderia enlouquecer ao lê-los. Lá você encontraria que aqueles que estão interessados em brigar, em disputar com o Guru ou entender mal o Guru Vaishnava, eles não vão poder alcançar o sucesso. Agora, eu gostaria de dar alguns exemplos do Chaitanya Charitamrita, os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Krishna vai explicar para Uddhava, é muito fácil controlar Maya, você só tem que fazer associação pura, se relacionar com os Vaishnavas puros, sem duplicidade no seu coração. E essa pessoa que faz isso, facilmente corta a ilusão material. E os três modos da natureza não vão poder te iludir. Mas você tem que fazer seva muito bem feito. Para fazer esse seva puro, você tem que se tornar puro. E agora vem uma questão. Se eu já sou puro, por que eu preciso me purificar?
when you are speaking Harinam, Então nós já explicamos, you quando have the você chance pronuncia to os santos hear, you nomes, have você the tem a chance chance to de think ouvir, about Harinam. você tem a chance de Similarly, when pensar you are sobre o hearing from Harinama. Guru Varga, Da mesma you maneira, have quando você escuta do Guru hearing from Guru Varga, Varga, you have chance to think você tem a about chance that de pensar nele, Harikatha, transcendental word. no Harikata transcendental, das palavras It is transcendentais do Vaishnava, inconceivable, I know. que são But inconcebíveis, eu sei. You are Mas, doing mesmo assim, seva, você está fazendo that seva, today or tomorrow, seva, seva, yeah, e hoje ou or you're amanhã, like tamra bhavati kanchana, tamro. você vai ser copper como uma can be converted into gold. como If I um mix pedaço some de cobre que chemical, pode ser transformado em ouro. by some chemical reaction, Se eu criar uma reação química, o ferro ou o cobre podem ser convertidos em ouro. Eu posso dar um exemplo. Gostaria de discutir esse ponto durante muitos meses. Namacharya Haridas Thakura, um associado pessoal de Chaitanya Mahaprabhu, ele canta 3 lakhs de Harinama por dia. Uma lakha corresponde a 100 mil. Então ele canta de diferentes maneiras. E a língua dele dança. Então, se você fala alto os santos nomes, então aqueles que são criaturas da matéria que estão ao seu redor, eles têm a chance de ouvir essa vibração transcendental. Isso é uma caridade que você faz para todos os seres vivos ao seu redor, insetos, etc. Então, Namacharya Haridas Thakur tem essa posição excelente, porque ele está fazendo Harinama o tempo todo, ele está cantando os santos nomes o tempo todo. Então, existe esse lugar perto da fronteira com Bangladesh. Lá, Haridas Thakur começou a cantar os santos nomes de maneira muito cuidadosa. Uma folha de tulsi. Então foi colocado ali diante desse Bhajana Kutir e ele ali cantava os santos nomes com muita atenção. Mas Ramachandra Khan ficou muito invejoso, sentiu inveja de Haridas Thakur, porque todos vinham ali prestar reverências para ele. Então, o Vaishnava puro, eles não estão interessados nem um pouco em receber pratista. Mas automaticamente essa pratista vem até eles. Vou tentar explicar este ponto do Chaitanya Charitamrita. Quando eu não sei, porque a vida é muito breve, será que eu estou mentindo para todos vocês? Eu digo que vou explicar. Vou tentar, pelo menos. Para não mentir, vou tentar explicar. Pois a vida é muito curta. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta explica quem é o verdadeiro Vaishnava. Vaishnavi Pratista, ou seja, você vai receber a Pratista e endereçá-la ao Guru Varga. Uma vez Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou. Todos vocês estão querendo me adorar? Prabhupada Bhaktisiddhanta perguntou. Eu estou sentado na cadeira do Acharya de Gurudeva, é verdade? Vocês estão me adorando? Tenho certeza que eu não estou adorando a sua adoração. Eu não estou aceitando a sua adoração. Está todo mundo olhando, vendo você me adorando, mas você, na verdade, adora meu Guru Padapadma. Então, o Vaishnava pensa isso. Quando as pessoas o adoram, ele pensa, você não está adorando a mim, você está adorando o meu Guru. Isso é Vaishnava Pratista. Quando a Pratista vem para a minha vida, eu tenho que transferir essa Pratista para Nityananda e para Radharani. Nada deve me tocar. Porque caso contrário, essa Pratista pode me bater, me matar, me liquidar.
Raghunath Goswami speaking. Então, como diz este bhajana de Raghunath Das Goswami, First lady, Patishta Sadhishta, Sapacharamani. Those who are cooking the meat of, aqueles dog, que estão even from cozinhando that caste, carne de cachorro, very low grade woman. dentre esses, a pior de todas as mulheres, a prostituta mais Comparing this point with criminosa. Patishta. Pratista é pior do que a cachorra dessa personalidade. Então, é muito importante esclarecer todos esses pontos. Como nós podemos entender que alguém é um Vaishnava? Alguém pode dar uma aula perfeita? Então você tem que seguir este ponto. Kanaka Kamini, que significa? Como Hiranyakashipu. Hiranyakashipu? Kashipu significa essa atração pelas mulheres. Então, o Vaishnava não liga para nada disso, e muito menos para Pratista. Ele está sempre pronto para pronunciar a verdade absoluta. Você deveria seguir este ponto. Agora, qual é a questão? Prabhupada Bhaktisiddhanta está dizendo, eu não aceito a pratista que vocês querem me dar. Eu endereço tudo ao meu Guru Varga. Então, Haridas Thakur vai dizer a mesma coisa. Todo o nosso Guru Varga se comporta assim. Haridas Thakur estava cantando os santos nomes, fazendo bhajana, e todos prestavam reverência para ele. Mas existia esse personagem que tinha muita inveja dele, que queria matar Haridas. E queria provar que Haridas Thakur era uma alma caída diante dos demais, para que ninguém pudesse respeitá-lo nunca mais. Esse era o objetivo deste personagem dos passatempos de Haridas Thakur, que mandou uma prostituta lindíssima encontrá-lo. E Haridas Thakur estava cantando os santos nomes. E ele estava numa posição de concentração. Muito bem, é muito importante ter paciência. Paciência pode lhe dar sucesso. É um ponto gigantesco. Ter paciência é muito, muito importante. É um dos pontos mais importantes. Como no caso de Ajamila, que nós já discutimos. Ajamila perdeu sua paciência espiritual. Por isso ele desistiu e não alcançou o sucesso. Ajamila era muito bom, mas a sua satsanga não estava forte o suficiente, a sua relação com Vaishnava puro. Ele não teve suficiente satsanga, por isso que ele caiu. Se a sua conexão com Vaishnava puro está perfeita, se você está conectado com ele, você vai conseguir avançar. Guru Padapadam Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj está explicando, Srila Shyamdas Baba citava frequentemente este verso. O que Kama e Krodha podem fazer contra você? O que a ira e a luxúria podem fazer contra você? E Narottam Das Thakur que vai escrever este ponto. Se você está buscando uma associação pura, o que você vai encontrar aqui? Então, não é fácil encontrar essa pureza, e Haridas Thakur tinha essa pureza, e essa prostituta veio e prestou reverências para Tulasi e para Haridas Thakur, e ela já ganhou bênçãos ali. Ela prestou reverências a Tulasi. Se você presta reverência a Tulasi, se você toca a Tulasi, se você sente o sabor de Tulasi, se você olha para Tulasi, tudo isso dá Bhakti. Presta reverência, ela prestou reverência para Tulasi e para Haridas Thakur. Ele não Vaishnava puro. Então ela recebeu grandes bênçãos naquele momento, e ele a abençoou com a mão. Eu disse, sim, sim, eu sei. Você quer me encontrar? Mas espere, você tem que esperar. Eu estou aqui cantando. Então eu já recebi Diksha e Harinama.
Então, quando eu terminar meu Harinama Diksha, eu não vou poder conversar com você. Mas todo dia eu recebo Diksha. Então, quando eu terminar meu Seva, eu posso pensar em lhe satisfazer. Ele diz para ela. E ele estava, na verdade, falando com o coração dela, com a alma pura. Ela não podia entender, ele estava dizendo a verdade. Agora eu ainda não posso satisfazer seu coração puro, sua alma. Espere um pouco. Ele estava respondendo para ela, não do ponto de vista físico, como as pessoas imaginavam, ou como ela imaginava, porque ela foi mandada ali como uma armadilha para ele. Então, depois de algumas horas, ela foi embora, depois ela voltou no dia seguinte e ele disse a mesma coisa. Ela prestou referência para Tulasi, para Haridas e ficou sentada. E ela tentou quebrar a resolução de Haridas Thakur, o voto de celibato de Haridas Thakur. Mas ela não tinha poder contra ele. Então, um dia ela ficou brava, de manhã ela espera a noite inteira e falou, todo dia você promete que você vai me satisfazer, mas você nunca completa seu Harinama? E ela levanta e vai embora. E ele diz, o que eu posso fazer? Eu tenho um número de santos nomes para cantar, então eu não vou quebrar esta minha decisão. Vem amanhã. Então, e ela vem consecutivamente por 3 dias ouvindo o Harinama dos lábios de lótus de Haridas Thakur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, esta prostituta, de manhã, um dia ela começa a chorar e ela diz a verdade. Aquele senhor muito mal intencionado, ele é um bandido. Ramachandra Kaviraj, ele se chama. Ele me mandou até você para você quebrar seu voto. Haridas Thakur riu. Eu sei, ele sorri. Eu sei, faz tempo, é por isso que eu estou aqui com toda a paciência. Para liberar você, ele responde. Para liberar você, eu esperei. Então, ela vem todos aqueles dias ouvindo ele, prestando reverências para ele. E a mente dela se transforma. Ela se torna uma grande devota. Mostre-me o caminho, Gurudeva. Eu sou uma alma caída. E ele diz, vá, tome banho no Ganges e pega toda a riqueza que você conseguiu acumular com esses homens sujos e doe tudo para os Brahmanas e os Vaishnavas. Não fique nem com uma moeda para a sua proteção pessoal. Vá. E ela distribuiu tudo. Ele ficou só com um pano branco. Enrolada no pano branco, ela chegou até a Haridas e falou, agora me salve. E ele deu Tulasi Mala para ela e concedeu para ela os santos nomes. Ele deu Harinama para ela. E depois disso, Haridas Thakur explicou o significado do Harinama. Você tem que saber explicar. Se alguém te der Harinama, esse é o processo. A pessoa precisa explicar para você o que é o Harinama, o que são os santos nomes. Os santos nomes, eles são aquilo que nos dá o nosso link com Krishna. Se você não conseguir esse link, então, quando você tomou Harinama, não valeu. Você tem que descobrir sua relação com Krishna através dos santos nomes. Bhaktivinoda Thakur escreve sobre isso. Ele diz que o Harinama, ele explica na casa desses Vaishnavas que ficam no norte de Calcutá. Bhaktivinoda Thakur, ele explica o significado do Harinama, dos santos nomes, nessa ocasião. Diante de centenas de pessoas, ele vai explicar o que é o significado dos santos nomes, o que nós entendemos por Harinama. Então, Haridas Thakur, o sentimento no coração de Haridas Thakur foi explicado por Prabhupada Bhaktisiddhanta, que disse que para liberar uma alma condicionada, nós temos que gastar galões e galões de sangue. Mas mesmo assim, não existe garantia de que nós possamos salvar uma alma condicionada.
Porque a alma condicionada faz o que ela quer. Até que a alma condicionada seja totalmente rendida a mim, eu não posso liberá-la. Ou que ele esteja 50% inclinado. Na época da Diksha, você tem que estar pelo menos submetido 100%. Na época de tomar Diksha. Este é o processo da Diksha. No momento da Diksha, você tem que receber uma submissão de 100% aos pés de lótus do Guru Pada Padma, do Vaishnava puro. Mas as pessoas estão rendidas 50%, 20%, 70%. Mas se alguém está rendido a 100% no tempo da Diksha, instantaneamente você recebe Bhakti. Mas é raro. Porque a misericórdia está vindo de uma maneira descendente. A misericórdia está vindo de Krishna para nós. Kripa, misericórdia. Se o seu pote está pronto para receber, você vai receber esta chuva de misericórdia. Mas se você não estiver inclinado, se o seu pote não estiver nos pés de lótus, perto dos pés de lótus do Vaishnava, como é que você vai receber esta misericórdia? Então, veja as qualidades de Haridas Thakur. Mahaprabhu vai dizer: ninguém pode cantar os santos nomes como Haridas Thakur. Ele é a personalidade máxima. Ele é o Nama Acharya. Ele é o Acharya do Nama, dos santos nomes. Nama, o nome de Krishna. Então, muitos estrangeiros perguntavam para mim isso. Nós ouvimos Harikatha, tomamos a prachada, vamos ao Dhamma Sagrado, mas por que nós não recebemos misericórdia? Porque você não está recebendo associação pura. Ou porque se você recebe a associação pura, você não sabe como se associar de maneira adequada. A associação pura pode limpar o seu coração. Então, você pode se associar para limpar o seu coração e aí você vai receber o gosto dos santos nomes. Entende isso? Como Lokaya, essa prostituta. Ela foi até Haridas, mas o coração dela estava sujo. Então, ok. O coração sujo não é tão um problema. Mas mesmo assim ela se aproximou do Vaishnava de Haridas Thakur. Mas no último dia, ela se aproximou de Haridas com o coração limpo. Ela veio no começo com sujeiras no coração. Mas no terceiro dia, depois de ouvir o Harinama dos lábios de lótus de Haridas Thakur, ela se purificou. Então você tem que servir o Guru Vaishnava e ouvir o Harikatha deles. Esse é o processo. Harikatha e Seva devem estar paralelos. Hoje ou mais tarde, se você não mantiver os dois, você vai achar que o seu Guru é um homem material, você não vai achar que ele é transcendental. Não é que você vai descobrir porque ele realmente seja, você vai achar isso. Krishna vai fazer você achar que ele é uma pessoa comum. Se você não ouvir o Harikatha e não fizer Seva. O Harikatha e o Seva têm que andar paralelamente. Isso pode lhe ajudar. Muitos casos. O Seva do Guru dos Vaishnavas. Aqueles que se aproximam do Guru dos Vaishnavas, não mentalmente, mas fisicamente. Gradualmente eles cometem ofensa, parada, e acabam caindo. Eu gostaria de dar um ou dois exemplos. Um dia, Srila Goraksharadas Babaji Maharaj, Kolodipa. Um dia, Goraksharadas Babaji Maharaj gritou. Ele disse isso para um sevaka. A noite passada eu chamei você. E onde você estava? Eu gritei por você. Eu chamei você em voz alta. E o sevaka estava brigando com o Guru. Eu estava aqui. Você estava aqui? Eu chamei você muitas vezes. No dia seguinte, Srila Goraksharadas Babaji Maharaj
Your Ele não eyesight podia is ver not de maneira proper. perfeita. See, going Os to olhos his deles bed, não enxergavam he bem. searched, E ele tocava a that cama devotee is assim. not there. E ele Again, foi até a cama next desse discípulo e ele tocou lá e o discípulo não estava lá. Where No you dia are? seguinte ele falou, onde I você don't estava? find you there. Well, I Eu was não there. achei você lá. You are Estava here. aqui. I Você don't estava find aqui? you. Eu não I don't encontrei find you você. there. I was there in my bed. I searched Eu your estava bed. na I minha don't find you cama. there. Olha, eu procurei você na sua cama e After você não that, estava lá. Gopal was very angry. E Gorakshara Why das you Balas de Maharaj speak ficou muito lie for bravo. this Por que cheap você está mentindo gratification? You are running em nome for dessa gratificação self-gratification. barata? No. Você está correndo What you are atrás doing, de right? prazeres materiais. Why? Eu sei o que você faz de Why you noite. speak lie? You can speak. Por que você está Very clearly mentindo? to Fala a me. verdade. Fala a verdade para mim. So, Prabhupada explained this point. Prabhupada Many explicou esse bonded ponto. soul, they Muitas try almas to exhibit that condicionadas, I am staying with this pure devotee. elas querem dizer, eu estou com esse I am devoto always puro. staying with this pure devotee, you see? Eu estou sempre com esse devoto puro, veja. But they are not actually staying with pure devotee. Mas eles não estão com um devoto puro. They like to get some name and fame, position. Eles querem alcançar nome, Because if fama, somebody posição. can understand that I am doing seva of this pure devotee, they can pay the Se alguém entender que eu estou fazendo seva deste devoto puro, ele pode ter respeito, ele vai ter respeito por mim e me dar dinheiro. É isso que a pessoa pensa. Elas querem fazer negócios. Sem dinheiro não posso fazer negócios. Então eles agem assim. Mas esse é o único negócio que você pode fazer sem investir, fingir que você é um santo. Por isso que Gorakshara Das Babaji Maharaj ficou muito bravo. Se você quer ficar com o Vaishnava, você tem que ficar mentalmente com todo o seu coração. Você tem que receber essa associação. Então eu posso mostrar muitos exemplos do nosso Sarasvati Gaudiya Parivar, da nossa associação discipular na família, dos nossos gurus, na família espiritual. Mas eu jamais iria criticá-los. Aqueles que quiseram fazer, muitos quiseram fazer o serviço de Vaishnavas puros, mas caíram, porque eles nunca tentaram receber a ajuda da instrução do Vaishnava de Vani. E por isso eles caem, as pessoas caem. Então, para você receber essa associação pura, você primeiro tem que abrir a sua orelha e ouvir atentamente, palavra por palavra, ouvir o Harikatha dessa maneira e tentar fazer seva e tentar cantar os santos nomes. E se você consegue fazer esta adoração verdadeira, eu vou ter que explicar Shastakam, Upadeshamrita e o Manashiksha, esses três livros. Se eu falhar ao explicar o Manashiksha, o Shikshastakam e o Upadeshamrita, eu não tenho direito de corrigir você se eu não souber essas explicações, se eu não colocar em prática esses três livros. Então, o Vaishnava puro, o seu primeiro dever é explicar o Manashiksha, o Upadeshamrita e o Shikshastakam, sob a guia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ou de Shrakesha Goswami Maharaj. E o Jivadharma também é fundamental. Repetidamente eu já expliquei o Prema Vivarta de Jagadananda. Se você der conselhos para alguém, você tem que dar conselhos deste livro, do Prema Vivarta, para que tal pessoa receba resultados rápidos. Então, há muito poder dentro desses textos. Recentemente eu citei um ponto. Se você quer manter uma relação muito doce com Chaitanya Mahaprabhu, você tem que se lembrar dos ensinamentos de Haridas Thakur. Agora, que horas são? Ok. Agora eu vou voltar ao Bhagavatam. Então, ao diálogo entre Kapila Deva e Devahuti. Vou tentar explicar. Lá, nós descobrimos que mãe Devahuti estava chorando.
She is crying. Ela estava chorando In front of his son. His son? diante do seu filho. Quem era seu filho? Kapila Deva, o Senhor Supremo, uma encarnação do Senhor Supremo, um avatar do Senhor Supremo. E no final da conversa ela disse, você não é meu filho, você vem diante de mim como meu filho, mas você não é, você é o Senhor Supremo. Kapila Ji. E Kapila Ji dá ótimos conselhos para Devahuti. Na beira do Bindu Sarovar, deste lago. Sarovar significa lago. Sarovar. E lá ela estava fazendo bhajana e ela estava recebendo esses conselhos de Kapila Ji, este avatar de Krishna. E Kapila Ji dá esses conselhos para sua mãe. Nishangataya kalpate. Or sometimes I combine and speak nicer. Agora eu juntei dois versos. Não é um erro gramatical. Na verdade é o mesmo capítulo. E vocês podem entender esses dois versos. Porque a associação é necessária. Você não pode tomar garantias diante de mim. Maharaj, eu não vou mais me associar com devotos puros. Não, você não pode falar isso. Associação com o devoto puro é fundamental. Muitas vezes eu tentei explicar, pela misericórdia do Guru Varga, explicar este ponto, até o momento em que o Guru Padapadma, que está agindo como um acharya, que está estabelecido no Advaya Gyan Tattva, na verdade transcendental, then 100% he cannot avoid evil association. Somehow, evil association. De alguma maneira, é difícil evitar essa associação imperfeita. Às vezes você vai comer a prachada que alguém cozinhou e o coração daquela pessoa estava contaminado e a contaminação passa para o alimento e você come. E não fique bravo comigo, isso é algo científico. Aqueles que são Vaishnavas poderosos, para eles nada é perigoso, mas aqueles que estão agindo como acharya, mas não estão estabelecidos na verdade absoluta, para eles sim é perigoso. O verdadeiro Advaya Gyan Tattva é aquele que vê Krishna em todos os lugares, ele não vê moças bonitas, homens bonitos, nada. Tudo que ele vê é Advaya Gyan Tattva, é a verdade absoluta. Ele não enxerga nada sem ver Krishna. Sem Krishna ele não enxerga nada. Essa é a posição do devoto puro. Então, você tem que se estabelecer em 100% neste conhecimento transcendental. O Prabhupada Bhaktisiddhanta diz: aqueles que vão pregar não devem sair para pregar, se eles não estão estabelecidos nessa Advaya Gyan Tattva. Caso contrário, eles vão comprar associação imperfeita em suas vidas e vão acabar indo parar no inferno. Se um Madhyamadikari está junto do Vaishnava puro, um devoto intermediário Madhyama Adhikari, se ele fica sob a guia do Guru Varga, do Vaishnava puro, ele pode pregar. Madhyamadikari pode pregar. Madhyamadikari pode pregar. Aqueles que são devotos puros, eles são Paramahamsas. Nosso Guru Varga, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakshashidhar Goswami Maharaj, todos eles são Paramahamsas, mas propositalmente eles descem para o nível de Madhyama.
Eles não podem descer, na verdade, eles têm um nível excelente. Mas eles se comportam como uma Madhyamadikari para poder pregar. Ou seja, o Uttama Adhikari, que é o devoto puro, se comporta como um Madhyama Adhikari, que é um devoto intermediário, para poder pregar, para que as pessoas possam compreendê-lo. Então, este verso vai dizer, é um verso muito bonito, de Tulasidas Ji. Sadguru mile, bhed batave, gyan kare upadesh, kaila ka maila chute, jab aankh kare pravesh. Very nice, in Hindi. Um verso lindo em Hindi. Like I like to explain this. Sadguru mile, by chance I am. O que significa este verso? Eu gostaria de explicar. Sukriti accumulated, birth after birth. Então, o sukriti que foi acumulado nascimento após nascimento. Sukriti purva sanchite. Now you are getting bumper success. Agora você está conseguindo receber estímulos para alcançar essa associação pura. Suponha que você encontra com um devoto puro, com um Satguru. Então, essa palavra significa aquele que sabe distinguir a matéria do espírito. Essa é a matéria, meu filho. Isso é material. Isso é espiritual e puro. Não misture uma coisa com a outra. Se você tentar viver assim, você vai alcançar o sucesso. Entende? Bhaktipad iho kantaka koti ruddho ha ha ko jami bi kim aham karomi. This sloka I can explain someday. So many sloka coming in my heart by your blessing. Muitos versos vêm no meu coração. So you see, então, veja, o que acontece? Tulasidas Ji vai explicar. Suponha que você receba uma associação, você tem a sorte e a bênção de receber a associação com o devoto puro. Torna-se seu dever imediatamente vender-se 100% neste Guru. E é dever do Guru Padapadma, do Vaishnava puro, mostrar a diferença entre a matéria e o espírito. É dever dele, ele é obrigado a falar dessa maneira. Ele deve inculcar isso no seu coração. Você não tem que achar que você faz as coisas. Você tem que cortar seu falso ego, tudo é feito pelas gunas. Se você consegue cortar isso, você consegue desenvolver paciência para fazer a vida espiritual. Quando a ideia de que você faz as coisas, somente nesse momento você consegue desenvolver esta política, esta paciência. Perdão. Você vai entender que a sua vida é totalmente regulada pela divindade suprema. E você vê este mundo como um sonho. Um sonho você vê. Quantas coisas você vê num sonho? Aqueles que são Paramahamsas, eles olham para o mundo material como quem olha para um sonho, uma miragem. Então, o que acontece? Tulasidas Ji vai explicar. Agora, o Paramahamsa Guru Padapadma, o devoto puro, ele vai me dar um conselho sobre o Tattva absoluto. Jnana, o que significa conhecimento puro? Para que você possa descobrir o significado da sua relação eterna com Krishna. Nesses 3 níveis. Se você descobre isso, a sua diksha se torna perfeita. Sambandha Tattva, a vidya vai embora. Quando você entende a sua conexão eterna com Krishna, e Prayojana é entender qual é o objetivo da vida espiritual. Ele é o alvo. Sem o alvo ninguém pode caminhar, sem uma meta. A meta precisa estar lá. O devoto puro já alcançaram essa meta. Como, por exemplo, no caso das gopis. Elas estão sempre fazendo o serviço de Krishna.
Mas mesmo assim, elas estão dizendo Tavakatamritam Tapta Jivanam. Why Gopika speaking this way? Por que as gopis cantam assim? As almas condicionadas para eles, o Harikata é o processo do bhajana. Mas aqueles que já estão estabelecidos no bhajana eterno para eles, você não consegue entender, eu teria que explicar isso em detalhes para que você não se confundisse. Então, para aqueles que estão estabelecidos no bhajana, aqueles são paramahamsas. Então, o Harikata que eles ouvem é Krishna. Eles encontram Krishna através do Harikata. Isso é Prayojana Tattva, isso é Sambandha, Prayojana e Abhideya são os 3 pontos da vida espiritual. Sambandha, o conhecimento da conexão com Krishna. Prayojana é a meta. Então, se você entende que o Harikata é a própria meta, ele já contém Krishna. E é por isso que as gopis cantam dessa maneira. Com Chaitanya Mahaprabhu, depois do Ratha Yatra, ele vai descansar em Jagannatha Puri. Então, lá Chaitanya Mahaprabhu vai descansar lá. Então, naquela época, o rei Patraparudra queria receber a misericórdia de Mahaprabhu. Eles dizem, agora é a sua chance. O Senhor está deitado em êxtase no jardim, tendo desfrutado do encontro que ele teve com Krishna. Agora você deve ir, mas tome cuidado. Vá com muita humildade e não vá vestido de rei. Põe uma roupa simples, um paninho. E você vai cantar este verso do Gopi Gita para o Senhor Supremo que está ali deitado. Eu vou cantar? Ok, eu vou. Sim, vá. E agora Raja Patraparudra, o rei Patraparudra, toca os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu e canta o Gopi Gita ao mesmo tempo. E massageia os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, ele pergunta, quem veio até mim e dando esse tesouro tão incalculável? Quem é? Eu não tenho nada para devolver, eu só posso abraçar essa pessoa. Já pensou você ser abraçada por Chaitanya Mahaprabhu? O que mais você precisaria? Mahaprabhu diz, eu não tenho nada para dar. E porque eu não tenho nada, eu só posso lhe abraçar. Então ele dá todas as misericórdias para Chaitanya Mahaprabhu. Mas em primeiro lugar ele toma permissão dos Vaishnavas para fazer isso. Porque os Vaishnavas não são comandados por ninguém. Eles são somente... Alguém poderia dizer que eu estou sendo contraditório. Krishna no Bhagavatam, no primeiro verso, essa palavra significa que Krishna não é controlado por ninguém. Tome cuidado. Esse é um grande Siddhanta. Não se confunda, porque isso pode causar dúvidas. Então, em primeiro lugar, nós temos que tomar permissão dos Vaishnavas puros.
Então Sanatana e Rupa Goswami, quando encontraram com Mahaprabhu em Ramkeli, eles tiveram o Darshana de Mahaprabhu em Ramkeli. Eles se encontraram à meia-noite em Sanatana e Rupa, de maneira muito humilde. Então Sanatana e Rupa, em primeiro lugar, eles receberam a misericórdia do Guru Varga, de Haridas Thakur e de todos os demais. Por favor, permitam que a gente se aproxime de Chaitanya Mahaprabhu. E eles foram abençoados pelos Vaishnavas que estavam ali e foram até Mahaprabhu e prestaram reverências e receberam a misericórdia do Senhor. Esse é o processo, você não pode pular. Então veja, uma associação pura e pura. Eu posso deixar um exemplo de cada um dos diferentes shastras sobre esse ponto. Eu posso falar, hoje o tempo está acabando, eu vou ter que fazer outros serviços também. Então, veja, Chaitanya Mahaprabhu, ele nos dá um bom ensinamento no Sanatana Shiksha. E nós sabemos que ali ele faz esse exemplo desse caçador que estava na floresta, caçando diferentes animais. Então, por sorte, Narada Muni vai até ali. Então, o caçador ficou muito bravo. Por que você veio aqui? Eu perdi o meu objetivo. Eu ia matar aquele animal. Eu perdi o animal. Eu ia matar aquele servo, aquela corça. Por que você veio até aqui? Ah, me desculpe, diz Narada Muni. O que eu fiz de errado? Eu vim até aqui e eu perdi o alvo. Eu errei a minha pontaria. Me perdoe. Mas no caminho eu vi um monte de animais mortos. Você matou eles? Sim, eu os matei. Eu que os matei. Orgulhoso, ele disse. Eu aprendi a matar esses animais com meu pai. Ah, é? E você acha isso bom? Sim. Eles estão sofrendo. Eles não estão mortos, eles estão todos feridos, sofrendo muito. Não mate eles dessa maneira. Eu tenho um conselho para você. Eu posso te dar o que você quiser. Você quer pele de tigre, pele de cordeiro? O que você quer? Eu não quero nada. Diz Narada Muni, eu não quero nada de você. Eu só quero que você, quando você matar um animal, você mate ele até o fim. Não deixe ele ferido. Não deixe ele semi-morto. Por quê? Ele ri, o caçador. Por que você se beneficia disso? Oh, não é uma questão de meu benefício. Se você mata ele pela metade, ele sente muita dor. E daí? Responde o caçador. Mas você não sabe que vida após vida essas pessoas, essas almas virão para matar você. Ah, é? Sim. Essas jivas se encarnarão para matar você da mesma maneira. É para fazer você parar de sofrer no futuro. E pela misericórdia, pelo poder de Narada Muni, ele entendeu e recebeu instruções de como se livrar de Maya. Tome banho no rio. Narada Muni diz, vem aqui que eu te dou o Harinama. E ele é o próprio Valmiki Muni que recebeu o Harinama. Assim como o Haridas Thakur deu o Harinama para aquela prostituta. Então ele vai dizer, Gurudeva, mas como é que eu vou comer agora? Porque eu vendi esses animais no mercado, agora você falou para eu não matar mais ninguém? Sente-se, cante os santos nomes aqui e adore Tulasi, e automaticamente a prachada virá até você. Sim, é verdade? Ah, sim. Depois de alguns dias, Narada Muni veio com um amigo, um outro Muni, Parvat Muni. Vamos lá ver aquele meu discípulo, o que ele está fazendo. Venha, eu vou te mostrar. E eles foram. Então, perto da confluência dos 3 rios sagrados, Narada diz, olha, veja lá, meu discípulo está lá, cantando os santos nomes. E ele viu que o Guru estava vindo e prestou reverências, deitado, caiu no chão, Dandavat Pranam.
he cleaned Então, the field with antes clothes. de cair, ele limpou o chão com pano, com a roupa dele. If I pay dandavat to buy my Você não prasad, deve prestar reverência sobre as formigas, porque elas podem morrer. no, Haridas Thakur come there. Oh, Gurudev, Então, you are Haridas coming to Thakur. me. Okay. And prasadam you are getting? Ele, não Haridas Thakur, Oh, Gurudev, by Valmiki your blessing, Muni. we are getting so many Então ele prasadas. falou, Gurudeva, Don't sense a lot of eu recebi muita prachada pela sua misericórdia, não We need mande this much tanto prasadam. assim. No, prasadam can Eu só come preciso to de um this people. pouquinho. This way. E Narada Muni disse, se prachada vier mais, você Narada distribui. explaining, see, E Narada vai dizer Parvat para o seu amigo, para Parvat Muni, speaking, veja, you are actually a touchstone. você é como, Parvat Muni vai dizer, Parvat você é Muni como a speaking pedra to dos Narada, desejos. You are actually a Ele vai dizer isso touchstone. para Narada, If you você é como a touch pedra dos anybody, desejos. can Se change. você toca alguém, Haridas essa pessoa Thakur, muda. Haridas Thakur, Haridas Thakur, touching the heart of Lakshmira. ele consegue capturar o coração daquela prostituta de Lakshahira. Haridas Thakur touching Lakshmira. Ele tocou o coração de Lakshahira. E Lakshahira se tornou Not that Haridas uma Thakur pedra touching the dos heart of desejos. Lakshmira and making gold, making her gold. Não. Not that. que ela se transformou em ouro. Não. Itself, Lakshmira Ela se transforma numa pedra dos desejos, ou seja, ela é capaz de dar misericórdia a todos, tornando-se uma Vaishnavi. say Lakshmira become great sand. Então, Lakshahira se torna uma grande santa Thousands of people now coming to e milhares de take darshan of pessoas that virão cross. tomar o darshan daquela que era uma prostituta e agora se tornou uma grande santa. In Chaitanya Bhagavad is written. No Chaitanya Bhagavata está contada essa história. Mahanti tat dasanat yanti. In Bengali it is written. Bada bada Mahanti tat dasanat yanti. But even Está escrito big este verso em acharya, bengali. they are going to take darshan of Lakshmira. So how is that Grandes possible? acharyas vinham tomar o darshana de Lakshahira. What not Como é possible? possível? Tudo é possível. O que não é By- possível? But you have to follow Através do the bhajana. exact Você tem que procedure. seguir And Sadhu um Sangha I can processo explain exato. if I get time E o tomorrow. Sadhu Sangha nós vamos explicar amanhã. Before starting your parikrama, for one Antes de day or começar 2 o days, I can parikrama, explain about por 1 ou 2 dias eu vou explicar Dhamma how to do parikrama and different como fazer o Deepa, parikrama. their mahima, I can try to. Então, Today, as I diferentes finish ilhas here, daqui. please excuse me. E hoje eu vou I have terminar some aqui. other Peço que seva, vocês I me have to desculpem, go. eu tenho outro I like to serviço. speak hours after hours. Eu gostaria de falar horas e to horas e seva. horas. So many. And Mas, also I senão can eu não specially- consigo fazer esses I can outros discuss some serviços. point about rasa. Então, They need it. nós vamos discutir esses pontos Vancha kalpatarusya especiais. kripa sindhu bhavishva patitanang pavanam bhavishnavyo. What time now? Now 9 o'clock, huh? Que horas são agora? 9 horas? You must Ah, meet sim, on 9 time, horas. because if you can come on time, Se vocês no, I chegarem know em you are horário, getting trouble for that. You will have to take what is eu that. sei que é difícil vir, tem que tomar that is banho, called acordar your cedo, testing. mas esse é o teste de vocês, né? Go through some testing. Vocês têm que ser testados, não? De alguma I maneira. do mental worship, but after that I don't do worship, because worship I do archan at the time of 7 o'clock. The 7 o'clock I Eu come faço in, archana às I 7 give da you manhã. responsibility to somebody. You do, because this is my Então, archan. e eu não posso fazer archana para poder vir aqui. E eu dou responsabilidade para outra pessoa. Então, nós temos que escolher e fazer as coisas no horário. Quando vai começar o parikrama de vocês? Your parikram. When starting? When? Quando começa o seu parikrama? Your parikrama. You are not doing parikrama? Você não vai fazer parikrama? 3 days ago? Done? Parikrama done? Finish? Then Vocês what terminaram o parikrama? parikrama? Que parikrama vocês vão fazer? Now we came for Harikatha. Nah, your parikrama. Antardeep, Godrumdeep, Acha, acha. No. Then within 2 hours we can finish Harikatha, then you can go. Huh? Então a gente termina o Harikatha em 2 If you horas feel máximo e thirsty, depois you can vocês vão get para o green parikrama. coconut also. I approve. Se vocês ficarem com sede, vocês vão Otherwise tomar you can say, coco, água de "Oh, coco. so heavy. I cannot go for parikrama." Then go. Você tem que tomar alguma coisa antes de ir para o parikrama. Gora Sundara. I Quanto don't tempo see que eu não you. te vejo? After Puri Purushottam Das. Desde Purushottam You are Dham, missing. de Jagannatha I don't Puri, find you. eu estava sentindo falta de você, você estava So I'm desaparecido. going, yeah? Então eu vou.